Olá, querido amigo, querido irmão, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus e se atentarmos no detalhe dessa lição que estudaremos, que tem um título muito maravilhoso e bonito, que é os sinais da divindade. Porque sem a divindade nós não seríamos nada nesse mundo, estaríamos entregues na mão de Satanás, mas graças ao plano da redenção, há esperança para mim e para você. Nessa semana nós estudaremos um pouco sobre isso, a divindade de Cristo, que Ele veio aqui, Ele se fez homem como eu e você, para pagar o nosso pecado e ser o nosso Salvador. Graças a Deus por isso estamos aqui e temos a oportunidade de também transmitir a mensagem que um dia Ele transmitiu. Eu queria, antes de qualquer coisa, fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem aí deixado sempre o seu like, os seus comentários, que tem orado por nós, orado por esse trabalho missionário que temos desenvolvido aqui no IAG, mas não somente os trabalhos que têm sido desenvolvidos aqui em Capitólio, mas também na Bahia, com ali o Tranquilamente, que será uma clínica, um SPA mental, né? Onde trataremos ali principalmente de enfermidades mentais. E também para vocês que têm orado pelo trabalho do Tempo de Semear, que em breve estaremos começando ali no Pará. Que Deus abençoe vocês, que as suas orações possam ser respondidas por Deus e também nós juntos venhamos avançar levando o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus ou que precisam de ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance. E é isso que nós queremos, trazer aqui, através da Palavra do Senhor, um encontro entre você e Cristo Jesus. E aqui não é somente uma lição da Escola Sabatina, mas é um encontro de família, onde juntos conversamos uns com os outros. Você deixando aí o seu comentário, nós vamos orar por você, orar pelos pedidos que são aí deixados, quer seja restauração da saúde, restauração do matrimônio, direcionamento espiritual. Estamos aqui, irmãos, como uma família para orar uns pelos outros. Também não esqueça de deixar aí o seu comentário e de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque dessa maneira o programa vai mais longe e Jesus chega mais perto das pessoas. Queria apresentar aqui o meu companheiro de estudo, meu companheiro e amigo de ministério também, mais uma vez está conosco aqui, ele vai estar conosco praticamente nesse trimestre inteiro. Teremos uma lição maravilhosa e vamos falar da vida de Jesus, que é o meu querido irmão Alexandre Dantas, que é o diretor acadêmico aqui também da escola do IAG. Olá, irmão Kleber, nossos irmãos estão nos assistindo. Louvado seja Deus pela sua presença e que Deus possa abençoar essa lição. Nós vamos falar dos sinais da divindade de Jesus. Amém. Alexandre, na semana passada, eu junto com você aqui, fizemos um anúncio que ainda tínhamos mais algumas vagas ainda para o curso da Escola Missionária do IAG, que vai ser no ano de 2025. Como está? Ainda tem vaga? Como tem oportunidade ainda para aquele que deseja ser aluno no ano de 2025, nessa próxima turma aqui no IAG? Entre em contato conosco, irmãos. Qualquer telefone que tiver aí abaixo, você entra em contato e fala, quero falar com o pessoal do acadêmico. E aí eles direcionam você ao teu acadêmico e a gente conversa se as vagas estão encerradas ou não, mas eu creio que há ainda poucas vagas. Se você tem um desejo, eu tenho um desejo, com certeza Deus vai fazer um milagre e você pode estar aqui, tá bom? Mas tem que ser rápido entrar em contato, porque tem algumas coisas que devem ser feitas, leitura de livros. Você tem que, praticamente 3 meses para começar as aulas, né? Começa dia 6 de janeiro as aulas. Vai ser uma benção. Então não deixe para a última hora, o mais rápido possível, entre em contato, faça a sua matrícula, você vai ter que ser avaliado ali e eu acredito que Deus tem um plano para a sua vida, mas você não pode deixar para a última hora. Bom, essa semana nós vamos continuar o estudo dessa lição que tem tratado aqui, né, sobre temas do Evangelho de João. Fica o conselho para sempre comprar a lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen Goldwhite, porque dessa maneira você vai aperfeiçoar muito mais seu conhecimento e quando você for passar a lição da Escola Sabatina para a sua classe, os seus comentários vai ser embasado na palavra do Senhor e não somente no assim diz o homem. Essa semana vamos tratar aqui sobre o tema Sinais da Divindade. Eu gostaria de ler hoje o verso para memorizar, que está ali em João 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: Então Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso?
É interessante que a palavra do Senhor aqui em João, ela fala diretamente com você. Você lê o verso e que fala aqui que eu sou a ressurreição e a vida. E nós estudamos, né, na lição passada, do trimestre passado, que a nossa alegria e esperança também faz parte na ressurreição de Cristo Jesus. Porque se ele tivesse vindo como Messias, vivido a vida que viveu, morrido a morte de cruz, mas não tivesse ressuscitado, nós não teríamos oportunidade de salvação, não teríamos esperança. Mas a palavra do Senhor conta para mim e para você que ainda que nós viéssemos perder a nossa vida aqui nessa terra, será somente um sono, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Temos que crer nisso, irmãos. Precisamos acreditar nisso. O Senhor quer nos confortar e nos consolar com essa maravilhosa esperança. Mas para termos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, precisamos também viver a vida aqui com Cristo Jesus. E Ele dá poder para nós através da cruz do Calvário, através do sacrifício feito por mim e por você. Alexandre, tem alguns comentários de Ellen White também falando sobre isso no sábado. Você tem algum preparado para nós aí? Algum comentário também geral da lição? O que você tem achado dela? Eu gostaria de ler um texto que eu até citei na lição passada. Então estamos numa lição continuação, isso com uma benção, né? Tem um texto do Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1242. Foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? Uma pergunta. Não. As duas naturezas fundiram-se misteriosamente numa só pessoa. O homem Cristo Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi ressuscitado, foi sua natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu na morte. Isso teria sido impossível. Cristo, aquele que é sem pecado, salvará todos os filhos e filhas de Adão que aceitarem a salvação que lhe é oferecida. Consentindo em tornar-se filho de Deus, o Salvador adquiriu com seu próprio sangue a raça caída. Isso é um grande mistério. Um mistério que não será plena e completamente compreendido em toda grandeza até que ocorra a transladação dos remidos. Então será compreendidos o poder, a grandeza e a eficácia da dádiva de Deus ao ser humano. Mas o inimigo deseja que essa dádiva seja tão mistificada que se torne uma nulidade. Então, irmãos, olha que texto interessante, né? Então, Jesus 100% homem, 100% Deus. Como aconteceu essa junção é um mistério. Jesus 100% Deus, por isso que o sacrifício é aceito. E Jesus 100% humano, por isso que o sacrifício é aceito. Porque ele não usou seus poderes divinos para se safar. Que bênção, né? Graças a Deus por isso. Seja Deus. Então, como homem, ele venceu, como o Apocalipse fala, capítulo 2, capítulo 3, que fala das 7 igrejas, ao vencedor, todos que vencerem, e Apocalipse 3, ali que fala de Laodiceia, fala aquele que vencer como eu venci será sentado no meu trono. Então, podemos vencer como Jesus venceu, se apegando à divindade. Amém. E é tão maravilhoso essa esperança para nós, porque se Jesus tivesse vencido com os poderes divinos, nós não teríamos esperança. Sim. Então, Ele nos aceitaria da maneira que nós estamos. E isso não é realidade, não faz plano da redenção, porque se Ele nos aceita de qualquer maneira hoje, Ele teria sido injusto com os nossos primeiros pais no passado, Ele teria sido injusto, de certa maneira, até com os anjos do céu. Quando eles dali foram expulsos porque estavam criando uma rebelião contra a lei. A rebelião significava desobediência à lei. E nós podemos vencer em Cristo Jesus. E o exemplo dele é maravilhoso para nós. E usando o exemplo de Cristo Jesus, eu queria convidar você agora para dobrar o seu joelho e vamos exaltar aqui o nosso Deus através de uma oração, porque foi assim que Jesus viveu. Ele viveu em comunhão direta com o Pai, curvando a sua fronte, curvando os seus joelhos e clamando com Jesus. Nós estamos aqui na frente das câmeras já, então eu vou me curvar a minha fronte e irei falar com Deus, mas você dobra o seu joelho. Vamos falar com Deus. Querido bom Deus e maravilhoso Pai, esse momento é um momento especial, é um momento peculiar e único aqui na lição da Escola Sabatina, porque nós compreendemos claramente que Jesus, ele venceu no poder de Deus, ele se esvaziou de si mesmo e Deus habitou em sua vida.
Queremos também nos esvaziar de nós nesse momento e suplicar a condução do Seu Espírito Santo sobre esse programa Lições para a Eternidade, sobre as pessoas que estão nos acompanhando, aqueles que ainda estão travando uma luta contra os seus pecados, contra as faltas e falhas, e entendemos que essa luta será até o último dia, Pai, porque só existe tranquilidade, só existe paz quando o Senhor falar, feito está. E nós precisamos estar preparados para isso, por isso que somente através do Espírito podemos entender qual é os planos do Senhor para nós. Abençoe aqueles que estão enfermos com a cura, trazendo para eles ali uma libertação sobre essa enfermidade. Amém. Aqueles que estão passando por problemas matrimoniais, a ponto de se separar. Senhor, coloque na mente deles que quem criou o originador do matrimônio é Jesus, mas o originador do divórcio é Satanás. Então, se nós buscarmos Jesus, ainda que tudo esteja destruído, Ele vai restabelecer, restaurar e vai levar o nosso casamento para um patamar que nunca esteve. Amém. Por isso que precisamos ouvir a Sua voz nesse momento. Fale conosco, Senhor, através do Seu Espírito, que nós não venhamos atrapalhar o Espírito pregar, mas que venhamos ser usados por Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora avançando para o primeiro dia da lição, que é domingo, né? A primeira pergunta que traz aqui, o tema, o subtítulo, o milagre do alimento para 5.000 homens. Interessante que 5.000 aqui era 5.000 homens. A Bíblia relata que ainda existiam as mulheres e as crianças que também se alimentaram. Então foi muito mais do que 5.000, né? Sim. João capítulo 6, eu gosto muito. Em João capítulo 6, ali Jesus confronta com os fariseus, tete a tete. Jesus fala assim que ele é o pão da vida, é aquele que não comer da minha carne, não beber no sangue, não terá a vida eterna. Ele falou, os nossos pais comeram do maná e pereceram. Então, aí Jesus faz uma comparação, né? Que ele era o pão que desceu do céu. E aí no verso 41, 6:41, murmuraram, os judeus começaram a murmurar que ele é o pão do céu que desceu, né? E aí no verso 60, muitas pessoas se abandonaram Jesus. E aí no verso 60, muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disse, dura esse discurso, quem poderá ouvir? Aí Jesus fala, vocês também querem ir? E aí Pedro se adianta e fala, não, Senhor, só o Senhor tem a palavra da vida. Então ali houve uma sacudidura, Jesus sacudiu. E eu quero ler um texto aqui no Desejado de Todas as Nações, página 287. Estava a próxima Páscoa e grupos de peregrinos de perto e de longe iam para Jerusalém e se juntaram para ver Jesus. Outros se uniram a esses. Até o número de pessoas chegou a 5.000, sem contar mulheres e crianças, como nosso irmão Kleber falou. Antes de Cristo chegar à praia, uma multidão já o estava aguardando, mas ele desembarcou sem ser notado por ela, passando algum tempo à parte com os discípulos. Da encosta ele viu a movimentação da multidão, e seu coração foi tocado pela compaixão. Embora interrompido e privado do seu repouso, não ficou impaciente. Ao observar o povo que estava chegando, viu uma necessidade maior exigia da sua atenção. Teve compaixão daquelas pessoas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Marcos 6, verso 35. Não recebiam qualquer auxílio dos sacerdotes e líderes, mas vivificante água da vida fluía de Cristo, ao ensinar a multidão o caminho da salvação. Então aquela multidão foi até Jesus, né? Encontrou uma palavra de vida e Jesus viu aquela multidão e agora, vou dispensar esse povo, o povo vai comer o quê? E aí ele faz esse milagre, né? E alguns homens, fazendo uma matemática, chega no mínimo 15.000 pessoas, no mínimo, né? Se a pessoa tivesse casada, fora as mulheres e uma criança. Então, exatamente. Imagina, 15.000 pessoas. Era muita gente, né? Nem o mercado da região não poderia suportar. Eu acho bonito esse texto também na Bíblia, que está lá em João 6, 1,14, né? João 6, 1 a 14. Fala assim, ó. Vamos ler do 5 em diante. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe, onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Uma pergunta, né? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes.
Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. Então 5.000 homens fora as mulheres, né? O que eu achei interessante, que bem provável que era um ambiente, era um local muito bonito. Porque existia muita grama, né? Era no meio da natureza, no meio das paisagens ali. E Jesus, ele viu ali uma grande oportunidade de trazer uma mensagem para aquele povo. E a mensagem, o milagre que ele trouxe ali, tinha uma intenção: preparar ou posteriormente provar os corações. E isso é importante porque nós estamos avaliando hoje, quem somos nós para avaliar, mas quando olhamos para o Evangelho, é como você falou na lição passada, é nítido enxergar que muitas denominações têm muitas folhagens, mas poucos frutos. Então, o que se prega hoje? Se prega que ainda que você esteja passando fome, necessidade, você deve pegar o seu dinheiro, dar tudo para a igreja e depois o que vai acontecer? Você vai receber um carro novo, uma casa nova. É o evangelho da prosperidade. Só que interessante que esse evangelho, de forma primária, foi o que Jesus pregou. Que ele veio e falou assim, não, eu vou multiplicar o pão. Eu vou trazer aqui pão e peixe e esse pessoal vai se alimentar aqui e vão sair daqui com a barriguinha saciada. E aí, Alexandre, esse milagre fez o povo gostar muito de Jesus. Sim. Porque aparentemente, ou não é nenhuma aparência, é uma realidade, na vida atual, quando você recebe algo, você passa a gostar mais daquela religião. Não, eu cheguei pobre aqui, rapaz, já estou com uma caminhoneta zero, já estou com uma casa, já estou com isso, essa religião é boa. Agora, aquela religião que prega para você, ó, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, é a religião que muitas vezes não aceitamos. Então, quando a história continua aqui, nós conhecemos bem o desfecho, que o Alexandre já acabou de citar, quando Jesus olhou e falou assim, eu acho que eu sei, vocês estão aqui bem atrás do pão e do peixe, mas a mensagem que eu tenho, ela é muito mais dura do que simplesmente receber um pão e um peixe. Aquelas pessoas ali começaram a se sacudir e sair fora, porque aquela mensagem se tornou uma mensagem popular já. Se vocês querem me seguir, eu preciso dizer para vocês que vocês não vão ter pão e peixe, não. Mas vocês vão ter perseguição, vocês vão ter provação, vocês vão ter dificuldade, muitos vão ter que passar pelo martírio. E aí, como o Alexandre disse, Jesus ele ficou decepcionado porque ele era homem, ele ficou entristecido com aquela situação e ele olhou para os discípulos e falou para os discípulos assim, e vocês não vão também não? Já que foram todo mundo, cerca de 15.000 pessoas ali, como se acredita, vocês também não vão embora não? E aí Pedro ali, né, ele toma a frente e fala assim, para onde iremos? Sendo que somente tu tem a palavra da vida, tu és o Cristo, enfim. Irmãos, precisamos refletir se nós não estamos somente atrás do pão e do peixe. Porque se nós não começarmos a medir o que significa ser cristãos, quando vier as provas e as dificuldades, nós vamos abandonar a fé. Por isso que muitos falam assim, eu estou passando dificuldade, então quer saber, vou parar de ir na igreja no sábado, vou trabalhar. Ele não mediu o que significa ser cristão. Ser cristão é sofrer as perseguições que Cristo sofreu. Ele falou assim, se eles não pouparam a mim, que sou o mestre, quanto mais a vocês. Então, o cristianismo é isso. É vestir as vestes de Cristo, é tomar a minha cruz e passar a seguir a Jesus. Não significa que vai faltar o pão na minha casa, vai faltar a veste, mas significa que dias difíceis virão. E eu vou ter que me preparar para isso. Então, eu achei interessante essa colocação aqui, né? E Jesus, Alexandre, tem outro ponto que eu queria trazer aqui, e você também poderia comentar sobre ele, que depois que aquele povo se alimenta, todo mundo está com a sua barriguinha cheia, Jesus fala assim, agora vocês vão lá, recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. Olha que interessante isso. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, onde ele pegou 5 pães, 5 peixes e alimentou 15.000 pessoas. E agora ele estava preocupado com o resto? Preocupado com os pães que sobrou, com os peixes que sobrou ali? Então, sabe o que eu entendo com isso? Que nós não podemos brincar com a graça e com o milagre, porque ela é abundante, mas um dia ela vai acabar. E se a graça me alcançou, significa que eu preciso buscar viver uma vida de honestidade. Viver a vida de Cristo através da graça. Significa, dia após dia, escolher os caminhos certos. Não é eu ficar pensando assim, eu não vou me importar com a graça de hoje, não, eu vou viver a vida devassa aqui, porque amanhã tem a graça ainda. Amanhã ele faz outro milagre e me aceita. Isso daí seria presunção e o Senhor não trabalha com a presunção. Mais um comentário aí ou vamos avançar para... Vamos avançar. Então vamos aqui agora para
segunda-feira, né? Que traz aqui o subtítulo: Este é verdadeiramente profeta. Quem disse isso? É a continuação, né? Do milagre, João, né? capítulo 6. O povo viu tudo Jesus fazendo, né? Esses milagres. Perdão. E aí o povo falou assim, ó. Bom, esse homem é um libertador. Esse homem é o Messias. Porque se nós estamos com fome, ele dá pão. Se uma pessoa morre, ele é ressuscitado. Se uma pessoa está doente, ele cura. Esse homem, nós vamos avançar contra os romanos numa guerra, ninguém vai nos vencer. Olha. E aí é interessante, antes Jesus falou, os discípulos começaram a falar que o maná desceu no deserto. No 32, replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão, mas verdadeiramente foi o pão do céu, o Pai que vos deu. Aí ele falou: eu sou o pão do céu que desceu. Aí, esse texto do Desejado de Todas as Nações, página 301, 302, seus corações descontentes perguntaram por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras com quem tinha presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. O fato dele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não conseguiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Abriram a mente à incredulidade, e a semente que Satanás lançava deu fruto segundo sua espécie, na forma de incompreensão e disserção. Então, sempre os apóstolos, todo o povo judeu ali, o povo de profetas de Deus, acreditava que o Messias ia ser um libertador na espada. E toda vez que eles queriam colocar Jesus no trono, Jesus saía de fininho, saía fora. Então eles falaram assim: poxa, então esse aí, ou ele não está compreendendo a missão dele, ou verdadeiramente não é Messias. Até quando Judas entregou a Jesus, na cabeça dele, logo no início, ele queria forçar Jesus a sair dos romanos, sair dos judeus e provar que ele é o Messias. Ele falou assim: se eu entregar Jesus, Jesus vai se desamarrar ali e vai se proclamar. Eu vou dar uma forcinha. Assim como o Abraão deu uma forcinha para Deus, eu vou dar uma forcinha. Só que ele viu que ficou frustrado, que Jesus foi como uma ovelha ao matadouro, né? Realmente, esse ponto aqui da lição, ele mexe com nós, né? Sim. Ele mexe com nós. Deve, na realidade, ser um ponto de reflexão. Porque tem muitos de nós hoje que estamos fazendo as mesmas coisas que eles fizeram no passado. Por isso que eu tenho até uma mensagem que diz assim: quem seria eu nos dias de Cristo? E para nós refletirmos um pouco, né? Porque se nós avaliarmos aqui a lição, nós vamos chegar numa conclusão, que de primeiro momento ali, aqueles homens só ficaram preocupados com o material. Isso. Só com o material. Tudo aquilo que ele estava fazendo, aqueles milagres ali, não despertou a necessidade de uma mudança espiritual. Sim. Mas o material, não, nós vamos sair do jugo romano, nós vamos agora, imagina só, vamos ser um império novamente. Eu consigo até refletir e pensar que eles ficaram meditando assim: não, eu acho que eu vou comprar tanta terra, eu vou mudar minha casa, porque agora chegou o Salvador. Tem pão, tem cura, então não tem mais dificuldade nenhuma. Não vamos mais ficar no jugo romano, não vamos ter que pagar mais imposto para Roma. Bem provável que muitos deles ali já começaram até a pensar quais seriam os investimentos que fariam, já que agora eles tinham a solução para todos os seus problemas materiais. E como as igrejas cristãs têm pregado isso, né? Os bens materiais na terra, os bens materiais, diversão, carnalidade, isso tem respingado até na nossa amada igreja. De dar uma ênfase no sucesso aqui na terra e não sucesso no céu, né? Ser uma pessoa espiritual e ir para a glória, né? Mas sim um sucesso aqui na terra. Está na moda isso aí, o coach, né? O coach, as pessoas querem ser cheio do dinheiro, prosperar aqui na terra. E o interessante é que muitos querem prosperar porque a prosperidade ela é bíblica. Sim. A prosperidade ela é bíblica. Você ser um homem bem-sucedido é bíblico. Josué 1:8, Salmos 1, do 1 a 3. O problema é que as pessoas eles querem o material, mas não querem o espiritual. Então, qual é o segredo da prosperidade? A Bíblia conta: o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo que ele colocar a mão será bem-sucedido. Então, você vai ser bem-sucedido na sua família, você vai ser bem-sucedido nos trabalhos missionários que você fazer, e também você vai ser bem-sucedido financeiramente. Agora, irmãos, o que é ser bem-sucedido financeiramente? A Bíblia conta claramente para mim e para você.
claramente. Fala aqui o quê? Que o seu pão e a sua água será certa. Fala o quê? O que fala lá em Mateus, quando eles estavam preocupados com o que comprar, com o que comer ou com o que vestir? Fala, ó, primeiro o reino dos céus e depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que entender que a riqueza, ela é um dom. E aí que está o problema, que quando se trata de dons, nós entendemos que a serva do Senhor relata que tem dons que nós recebemos, né? E tem dons que nós adquirimos. Agora, se tem um dom que todo mundo quer adquirir, é o dom da riqueza. Será que não é que o motivo não é que a riqueza traz status, a riqueza traz poder, a riqueza traz assim coisas que a carne ama e deseja? Temos que vigiar e estar atento a isso. Aqui, Alexandre, no Desejar de Todas as Nações, tem um ensinamento para nós muito bom na página 301. Inclusive está aqui, ó, eu queria que o Mateus mudasse para a câmera do meio aí, Mateus. Ó, o Desejar de Todas as Eras, nós temos aqui no IAG. Não perca a oportunidade de adquirir esse livro, tanto para você, para o estudo pessoal, como para o evangelismo, como para a sua família, enfim. Nesse livro aqui mostra qual que é o plano e o desejo de Deus para nós. Então vamos lá. Página 301 fala assim, ó. Não busquem meramente benefícios materiais. Não seja prioridade de vocês buscar o necessário, a manutenção da vida atual, mas busquem o alimento espiritual. Isto é, a sabedoria que permanece para a vida eterna. Isso apenas o Filho de Deus pode dar, porque o Pai o confirmou com o seu selo. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Eu entendo que o caro da vida não é o que o dinheiro pode comprar. O caro da vida é o que o dinheiro não compra. E o dinheiro não compra caráter, o dinheiro não compra salvação, o dinheiro não compra a vida eterna. Então isso é o caro da vida. Só que esse mesmo caro da vida foi fornecido de graça para mim e para você através de Jesus. Não que foi uma graça barata, porque Jesus pagou com o seu sangue, o sacrifício dele foi muito grande. Só que é uma oportunidade que nós temos de salvação que foi imputada. Nada que eu faça, o que eu possa fazer, nem o dinheiro do mundo inteiro, nem eu dando a minha vida para morrer por alguém, pode mudar qualquer coisa sobre a salvação. A salvação ela foi imputada por Cristo Jesus. Agora, a santificação ela é comunicada. Só que essa comunicação, eu preciso do poder de Deus para poder fazer em mim. A justificação é feita por mim. É Jesus que faz por mim. Não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Agora, a santificação é feita em mim. É Jesus a esperança da glória. E a glória significa o caráter. Então, Jesus transforma o caráter. Porque o nosso caráter, ele é um caráter carnal. Nós temos desejo mesmo de ter as coisas. Se nós tivéssemos, Alexandre, nos dias de Cristo, talvez nós teríamos aquele povo que ia embora por causa do pão e do peixe. Sim. Só ficou 12. E olha, nós temos que tomar cuidado, porque nos últimos dias vai se repetir a mesma coisa. Quando chegar o decreto dominical, que saiu uma lei que eu e você não pode comprar e não pode vender, quantos de nós ficaremos firmes? E nós estamos sendo julgados e selados hoje para isso, né? Mais algum comentário, Alexandre, sobre esse ponto de estarmos mais apegados aos bens materiais do que as grandezas espirituais que o Senhor tem relatado e deixado para nós? Então vamos avançar mais um pouquinho, né, nessa lição. E eu queria ver o seu comentário, deixa para nós aí escrito o que você acha de tudo isso, né? De como está a condição do nosso mundo, as pessoas mais preocupadas com o que comer, com o que vestir, do que com o reino espiritual. Agora aqui nós vamos falar um pouco sobre a cura do cego, parte 1. O que você tem, Alexandre, para nós sobre esse ponto? É interessante que essa crença vinha desde os patriarcas, né? Muitos acreditavam nessa ideia que... Eu vou ler João capítulo 9, de 1 ao 3, olha lá. Caminhando Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, tinha aquela ideia, né, que quem pecou para estar doente? Os pais dele ou ele? Eles acreditavam que era um castigo assim, diretamente. Deus castigou. Ó, pecou, toma, você está com essa doencinha. E tem um texto da irmã Arte aqui, eu não vou ler todo, mas está no Comentário Bíblico Adventista, volume 3, página 1291. Ó. Jó foi severamente afligido e seus amigos procuraram fazê-lo reconhecer que seu sofrimento era resultado do pecado, ó, na época de Jó, e levá-lo a sentir-se sob a condenação.
Representaram seu caso como de um grande pecador, mas o Senhor o repreendeu, pela maneira como julgaram seu servo fiel. Há impiedade em nosso mundo, mas nem todo sofrimento é resultado de conduta pervertida. Então, Deus falou aqui, ensinando para nós, que nem todo doença ou paralisia, alguma enfermidade, é o dedo de Deus, né? Porque eles acreditavam que era o dedo de Deus. Lepra, eles falavam que era o dedo de Deus, é pecado e Deus castigando a pessoa. Então, eles representavam Deus como um Deus assim, tirano. Fez coisa boa, recebe a bênção. Fez coisa ruim, toma o dedo de Deus em você. É isso. E isso acontece nos dias de hoje, hein? Exatamente. E esse acontecimento, Alexandre, para falar a verdade, ele continuou dentro da Igreja de Deus também, porque quando nós vemos ali Wagner Jones trazendo a mensagem de justificação pela fé, nós vemos um grande embate ali, uma grande disputa e luta que teve dentro da liderança da igreja. Nós temos lá o José Bates, temos ali o próprio Uriah Smith, temos alguns líderes da época, né, o Butler, que era o presidente da Conferência Geral. A visão daqueles homens era qual? Era obedeça e viverá. Essa era a visão dele. De certa forma, você era salvo pela sua obediência. Agora, quando Wagner vem ali e coloca assim, olha, independente da nossa obediência ou da nossa desobediência, Jesus morreu para nos salvar, nós estamos justificados. Agora a questão é como eu vou agir? Como um salvo ou como um perdido? Né? Então, tem uma mudança muito grande nisso. Essa maneira de entender a justificação pela fé, ela é importante. A igreja não aceitou em 88, né? Eles falam que aceitou. O que aceitou, nós conseguimos identificar pelas ações da liderança da igreja hoje. O que eles aceitou foi, no caso, ali o perdão, né? O perdão, a justificação, mas não aceitaram a justiça de Cristo. Não aceitaram. Então, existe aí, o pessoal fala assim, não, mas tem livros de Ellen White que falam. Não, de Ellen White não tem. Tem livro de pastores que falam que eles aceitaram depois. Mas, na realidade, a igreja não aceitou, porque a segunda parte significa o poder da graça para mim agora viver uma vida de santidade. Viver de acordo com a vontade de Deus. Mas quando você prega assim, não, você pode fazer o que você quiser, alguns pecados você vai vencer, outros você não vai vencer. E aí você começa, como ser humano agora, determinar os pecados que é possível vencer. Mas não existe, não é bíblico isso. Não tem isso no Espírito de Profecia. Não tem. E por que nós batemos tanto na tecla sobre isso? Porque se você não lutar com Cristo para vencer as suas faltas de caráter, você vai se perder. Se você espera algo sobrenatural acontecer lá no decreto dominical, lá no derramamento da chuva serôdia, isso não vai acontecer para aqueles que estão escolhendo viver em pecado hoje. Aqueles que aceitaram uma vida de transigência com o pecado não vão ser transformados. A palavra de Deus fala assim, quando o decreto sair e o selo for aplicado, o selo vai ser aplicado sobre alguém que está vivendo em pecado, sobre alguém que escolheu por espontânea vontade viver em pecado. E aí você pode dizer assim, irmão Kleber, mas eu não escolhi viver em pecado não, mas eu estou cumprindo o Romanos 7 aí, que fala assim que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero. Irmãos, olha, seria muita inocência da nossa parte ler Romanos 7 sem ler Romanos 8. Eu e você precisamos entender uma coisa, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não tinha divisão de capítulo, de versículo. Para compreender a Bíblia, ela era mais fácil. Porém, para você encontrar o texto era mais difícil. Então, foi feita a divisão de capítulos ali. Aí a pessoa pega lá, Romanos 7, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é eu. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu sou igual Paulo. Mas aí Paulo lá embaixo, ele mesmo já fala, quem me livrará do sangue dessa morte? Né? E aí ele mesmo responde, que era Jesus. Aí quando você vai ali em Romanos 8, você vai ver o homem carnal que tem mentalidade, desejo de fazer o bem, tem mentalidade, sendo transformado pelo homem espiritual. O Espírito toma conta de nós. O que Paulo está querendo dizer em Romanos 7 é que nada é possível eu fazer na carne. Nada. Não tem como o Kleber na carne se transformar um homem de Deus. Eu preciso permitir que o Espírito tome conta de mim. Ou seja, Cristo em mim, a esperança do que, Alexandre? Da glória. O que é glória? Caráter. Agora fala para mim, Alexandre, só pode mudar alguma parte do caráter? Ou pode mudar o caráter todo em Cristo Jesus? Cristo não faz obra pela metade, faz obra completa. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. Quando eu prego que não é possível vencer, eu estou pregando o sangue de Cristo não tem poder para tais pecados. Só depois do decreto dominical. Isso não é real. Cristo nunca agiu assim. Nunca agiu assim. Porque se ele agisse dessa maneira, olha o problema, olha o buraco que existe. E a pessoa que morreu no decreto dominical, que não recebeu a chuva serôdia, que morreu em pecado? Então quer dizer que ela vai ser salva. E se ela for salva, Cristo foi injusto com aqueles primeiros
que viveram ali na época, na época de Moisés, que cometeram alguns pecados ali, eles poderiam falar assim, não, esse pecado eu não consegui vencer. Então temos que tomar cuidado, porque a armadilha de Satanás está dentro do nosso povo, com essa ideia, com essa visão que não pode vencer. Ellen White fala assim, que aqueles que falam que não pode vencer o pecado, eles estão sentando na cadeira de Satanás. Deus nos livrai disso, irmãos. Eu tenho convicção e certeza que por mim mesmo, eu mesmo sou o homem de Romanos 7. Agora, quando o Espírito habita em mim, eu sou o homem de Romanos 8. E aí é a obra do Espírito Santo em nós, e depois disso é a obra do Espírito Santo por nós. Sim. Mais algum comentário sobre esse cego de nascença? Porque o que nós vemos aqui também, Alexandre, muitas vezes é a condição de muitos hoje. Né? Já fazendo uma ligação com a cura do cego, Parte 2. Parte 1 e parte 2, nós vemos que é o que está acontecendo hoje em dia. Existe uma cegueira espiritual e isso é o cúmulo. Porque quando nós olhamos para esse contexto histórico da época, nós vamos ver os líderes judeus, que eram os homens que diz ser os defensores dos oráculos sagrados, olhando para tudo aquilo e buscando agora matar a Jesus e condenar um homem que tinha vivido em uma enfermidade a vida toda, simplesmente porque ele tinha sido curado. Então, esses homens, eles eram cegos espirituais. E aí, quando você olha para o centurião, quando você olha para aquela mulher lá, a cananeia, que veio com a sua filhinha ali, pessoas pagãs olhando para Jesus e vendo a esperança de uma transformação de vida, uma transformação de caráter. Irmãos, e com isso eu finalizo minha fala, que já se estendeu demais, Jesus quer trazer para mim, para você, esperança, oportunidade. Eu não sei como é o seu nome, que está do outro lado da tela aí, mas ele olha para você, ele conhece você por completo, sabe a sua história melhor do que você mesmo, sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E ele fala para você e fala assim, você pode mudar. Se você crê, você quer, você deseja isso, e é isso que ele quer oferecer para mim e para você, irmãos. Então não vamos fazer como esses homens da época que entenderam de forma errada a profecia. Eles entenderam que o Messias viria só para libertar ele do jugo romano, ou seja, eles aguardavam um Messias que traria benefícios materiais. Mas o Messias queria trazer benefícios espirituais, redenção, restauração, e é o que ele oferece para mim e para você hoje. Se nós não entendermos a mensagem da maneira certa, nós vamos olhar para muitos pecados que nós temos, que não estamos resistindo até o sangue, e vamos falar assim, está tranquilo, está em paz. Lá na chuva serôdia eu vou vencer isso aqui. Olha, toma cuidado, porque você pode acordar tarde demais e você pode estar perdido. Deus tem misericórdia de mim e de você, que nós não venhamos agir e atuar como esses líderes falsos da época. Na quarta-feira fala da pergunta que eles fizeram, né? Nós falamos na lição número 1 sobre isso aí. Eles fizeram a pergunta, quem te curou, tal, e aí trouxeram os pais, e os pais responderam, olha, já tem idade, e aí o rapaz faz uma pregação, o rapaz foi curado, né? Faz uma pregação, vocês têm conhecimento, vocês não saberiam se ele é o Messias ou não? Ninguém nunca fez uma cura do cego de nascença, vocês nunca leram nas Escrituras? Ou seja, um rapaz mendigo, aparentemente mendigo, dá uma aula teológica, vou até ler na lição para os doutores. Aqui, no último parágrafo da lição, a cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Um mendigo, antes cego, declarou, desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. João 9, capítulo 9, versos 32 e 33. No entanto, os guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e aceitá-lo como Messias, diante de todas as evidências, não conseguiram chegar a essa realidade. Ou, em vez disso, realmente não queriam ver. Que advertências sobre como o nosso coração pode nos enganar? Olha que interessante, irmãos. Então, os homens ali que eram para estar à testa da obra, não conseguiram distinguir. E um homem comum deu uma aula teológica. Isso vai acontecer nos últimos dias, irmãos. Nós temos que ficar bem alerta. Muitas pessoas virão na hora 1/10 e tomarão o lugar daqueles que estão há anos na igreja, hein? Vigia, hein? Por quê? Porque endureceram o coração, tem tanta luz e não colocaram em prática. E a pessoa que tem pouca luz aceita a verdade e entra nos nossos lugares, hein? 1 Coríntios 1, verso 26 a 27, 1 Coríntios 1, verso 26 e 27, tem uma reprovação para nós. Irmãos, reparai vós na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que as são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por que que Jesus não aceitou? Jesus gostaria de usar os líderes da igreja. Por quê? Porque eles eram cheios de glória de si, cheios de si. E as pessoas humildes, os 12 discípulos eram humildes, que estavam de coração aberto. Senhor, nos ensina. Louvado seja Deus. Então, Amém, irmãos, por isso, vigia, viu? Amém por isso, e que nós venhamos estar vigilantes também. E aqui, né, antes de nós avançarmos para quinta-feira e o último ponto dessa lição, tem algo muito interessante que eu gostaria de enfatizar aqui, que aquele cego, ele passou a ver cada dia mais. A partir do momento que ele foi restaurado, não somente foi restaurado a sua visão, mas a sua espiritualidade. E cada dia mais ele consegue ter uma mentalidade agora, como diz aí os coaches, né? Ele teve um desbloqueio. E qual foi o desbloqueio? Foi entender que se ele contemplasse, se ele enxergasse a Jesus, tudo na vida dele seria diferente. E ele passa agora a buscar mais, a fazer mais a vontade de Deus. E os líderes ali passam a cada dia mais criticar. Aqueles que enxergavam estão mais cegos do que nunca. Sim. E aquele que era cego passa a ver e cada dia mais ele consegue ter uma visão mais nítida, mais transparente, né? E é interessante isso aqui para nós, irmãos, porque se nós olharmos para a história desse homem, era um homem cego que a vida inteira não tinha condição não tinha enxergado a luz do sol, não conhecia nenhuma pessoa, não sabia como eram as formas das coisas, mas ele desejou sair dessa situação. E você? Você deseja sair dessa condição de cegueira espiritual? Você precisa fazer como esse cego fez. Esse cego, ele aceitou Jesus. Ele permitiu ser curado por Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus. E ele passou a ver cada dia mais. Se eu e você queremos enxergar e passar a ver cada dia mais, nós precisamos primeiramente aceitar Jesus. Entender que a palavra de Deus tem poder para restaurar a minha vida e para trazer agora discernimento espiritual e passar a enxergar aquilo que eu não tenho visto. Deus tem um plano para cada um de nós, mas precisamos dar o passo da fé e é isso que nós temos que fazer neste momento, neste sábado. Nós temos que dar o passo da fé. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu só quero ler só o finalzinho do texto, a página 430 do Desejado de Todas as Nações. Em desespero, os judeus finalmente decretaram que todo aquele que professasse fé em Jesus deviam ser expulsos da sinagoga. Irmãos, esse homem ele foi curado do cego de nascença, da enfermidade física e espiritual. E esse homem teve coragem de falar abertamente que Jesus, ele ensinou os fariseus abertamente aquela luz que ele tinha. Quantos hoje morrem de medo de falar abertamente aquilo que crê, negam a fé, ficam se escondendo? Cuidado, que a palavra de Deus fala que os cães não herdarão o reino dos céus, hein? Os cães que não ladram. Eu tenho um cachorro, quando chega algum perigo, lá em casa ele late. Opa, tem algum animal aí fora, Patrícia. Se ele for, porque ele sabe do perigo, ele vai alertar. Aqueles cães que não ladram não servem para nada. Vem chegando o inimigo, ele não late. E o inimigo vem e entra. Irmão, será que você está à testa da obra, você sabe que é verdade e mantém caladinho? Porque esse decreto aqui pode ser que tenha um decreto na sua igreja. Se falar desse tema, é excluído da igreja. Então não vamos falar. Um exemplo que o Kleber estava falando aqui. Um exemplo tipo de vitória sobre o pecado. Se eu falar que eu posso vencer em nome de Jesus, eu sou cortado. Irmãos, a pessoa do seu lado que está morrendo de fome, cego espiritual, e a pessoa, eu vou pecar até a volta de Jesus, não tem jeito. Entre depressão espiritual, você está vendo e não fala. Vigie, irmãos. Vamos buscar o Senhor, que essa mensagem possa arder no nosso coração. Senhor, eu tenho que falar, me ajuda, usa-me. Amém. E é importante esse tema, né, Alexandre, que nós estamos tratando aqui, porque nós não estamos orientando e clamando você para poder pôr o terror na sua igreja, não. Sim. Para derrubar a igreja abaixo. Mas é o que o Alexandre está colocando. Você vê uma pessoa passando por dificuldade, passando fome, você vai falar assim, vai em paz? Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que, no Espírito de Cristo, orar primeiro, clamar, Senhor, o que eu devo fazer? E agir da maneira certa. Nós aqui, que estamos do lado de cá das câmeras, nós não somos diferentes ou melhores do que vocês, não, irmãos. Às vezes a maneira de nós expressarmos a mensagem, defender uma mensagem de vitória sobre o pecado em Cristo Jesus, perfeição cristã, as pessoas olham do outro lado e falam, olha lá os fanáticos, olha lá os perfeccionistas, está falando que pode vencer, está falando que venceu. Nós não estamos falando isso, nós estamos falando que nós estamos na luta.
que nós estamos nessa jornada, que nós estamos nesse caminho, temos um alvo na frente, precisamos olhar para ele. Agora nós não podemos também sentar ali no nosso banco e ficar assim, está tudo em paz, tá tudo certo. Não é isso que Deus pediu para mim e para você. Se você está tendo uma vida muito em paz, muito tranquila, se nada está acontecendo, tem alguma coisa errada. Pode ser que o diabo está embalando você para dormir. E você está ali achando que está tudo certo. Então, o que eu e você temos que fazer é sermos orientados por Jesus. Meu filho, você deve pregar dessa maneira, então prega. Você deve falar dessa maneira, então fala. Agora, irmãos, a palavra de Deus, ela é como uma espada. E a espada corta, a espada fere. O que nós não podemos fazer é usar da nossa astúcia para ferir as pessoas. Usar da palavra de Deus, entende? Eu vou usar a palavra de Deus agora como algo para me ficar competindo, combatendo. Não é isso que Deus pede para nós. Agora, que você tem uma responsabilidade sobre as pessoas, quer seja um irmão da igreja, quer seja o seu filho, quer seja um patrão, você tem responsabilidades. Deus nos colocou no mundo para sermos luzes. E a luz nas trevas, ela brilha. Se você não tem brilhado, pode ser que a sua luz esteja apagada há muito tempo. E nós temos que refletir sobre isso. Eu não estou falando aqui de forma pejorativa para atacar ninguém que está aí. Mas eu também não posso ser um covarde. Temos que fazer uma autoanálise. E é o convite que eu faço para você. A sua luz, ela tem brilhado? A sua luz tem chamado as pessoas para sair das densas trevas e vir para a luz? Porque senão, você não tem luz. Temos que pensar nisso. Eu e você temos que... E Alexandre, é importante isso também, né? Nós precisamos diariamente se debruçar na cruz. Porque é somente na cruz que nós temos esperança de vitória em Cristo Jesus. Por nós mesmos não temos esperança. Então, fica aí, ó, como diz muitos aí, pode se tornar até um corte essa parte aqui. Só temos esperança de redenção na cruz. Então, não é perfeccionismo, mas é perfeição cristã em Cristo Jesus. Amém. Bom, avançando agora, então, chegamos na ressurreição de Lázaro, né? E aqui tem um ponto interessante, né, Alexandre? Que quando eu estudo essa história, eu chego na conclusão que nem palavra de Deus hoje convence mais as pessoas. Por isso que o papel meu e teu não é convencer, é só pregar, é o que nós estamos fazendo aqui. Porque se a palavra viva ali ressuscitou o morto e eles não acreditaram, imagina a palavra escrita hoje em dia, né? Sim. Temos que estar atento a isso. É interessante que Jesus fez muitos milagres, né? A gente está continuando aqui a história de Jesus. Jesus transformou os pães, multiplicou os alimentos, curou o cego de nascença, curou o paralítico e agora chega o ápice aqui, a ressurreição de Lázaro. Até quando Jesus chegou ali, começaram a murmurar, puxa, por que ele demorou tanto? Puxa, ele poderia ter curado o homem. E aí Jesus fala, tira a pedra, e aí, a Moash, nesse livro aqui, ela faz um comentário bem interessante. Jesus tivesse falado assim, ó, sai o morto, tinha ressuscitado todos os mortos. Jesus teve que chamar Lázaro, sai para fora. E é interessante também, só para a gente fazer uma aplicação, que Jesus trabalha com o humano também. Jesus poderia falar assim, anjos, tirem a pedra. Só com um sopro o anjo rolava aquela pedra pesada, toneladas. E ele falou, tirai a pedra. Então Jesus trabalha com o humano. E quando Jesus fala para esse homem, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não perecerá, terá vida eterna. Mesmo que morra, viverá, né? Viverá. E aí ressuscitou Lázaro, Lázaro foi ressuscitado, e a morte também comenta que Lázaro não foi ressuscitado assim, meio cambaleando. Diz que a pele dele era como um bebê. Nossa. Que poder, irmãos. Então, Jesus apresentou ali como vai ser a ressurreição, que ele tem poder sobre a morte. Kleber, quiser comentar? Depois eu vou ler um texto aqui. Olha, eu acho que, frente a um comentário que você fez aí, não tem nem muito o que dizer, porque aí mostra o poder de Deus, né? A pessoa, quando ela ressuscitar, ela não vai ressuscitar como ela era antes. Ela vai estar ali transformada, o seu corpo sadio. Outra coisa, a ressurreição de Cristo em Lázaro, é tão interessante isso, que Lázaro morreu de uma enfermidade, mas provavelmente ele tinha outras debilidades também. Mas quando ele ressuscita como uma criança, não somente a pele, mas os órgãos também. No seu vigor da saúde, a serva do Senhor fala disso. Então, quando o seu ente querido que desceu à sepultura, se ele estiver salvo, quando ele ressuscitar, ele vai estar no vigor da sua saúde. Amém. E para todo sempre, nunca mais a morte vai ter poder, porque Apocalipse fala, aquele que vencer
Veja bem, não é aquele que vencer algumas coisas, não. É aquele que vencer no poder de Cristo, nunca receberá o dano da segunda morte. Nunca. É uma vez só, irmãos. Não vai morrer 2, 3 vezes, não. Não vai morrer. É uma vez só. Kleber, eu quero comentar só, você até deu uma pincelada sobre isso, a dureza de coração. E nós temos que vigiar nisso, irmãos. A dureza de coração. Eles viram tudo isso que Jesus fez. Quando ressuscitou Lázaro, sabe o que eles falam aqui no Desejado de Todas as Nações? Que agora nós temos que matar Lázaro e Jesus, porque Lázaro dá testemunho que Jesus é poderoso, que Jesus é o Messias. Olha, irmãos, que dureza de coração. De vez os homens abriram o coração e chorar. Eu peço perdão, Jesus, pela minha incredulidade. Puxa, que poder! Por isso aí nós vemos aquela parábola de Jesus, né? Onde o pessoal está clamando, né? O Lázaro e o rico também. E ele clama, permita que eu volte. Sim. Se eles não crerem em Abraão, sim, Jesus vai crer nisso. Aí entra o que você está falando. Se eles não crerem na ressurreição de Lázaro... E Jesus nessa palavra está citando exatamente o povo de Deus. Mesmo que um vier dos mortos, vocês não vão crer. E eles não creram mesmo. Não acreditaram. Então, irmãos, cuidado. O coração vai se fechando por uma mensagem, outra, e aí... Você ouve homens falando assim, vai pecar até a volta de Jesus. No início você não crê, você vai ouvindo isso, até isso vai cauterizando sua mente e você vai estar pecando à vontade, e a porta da graça se fecha e a morte comenta. Que aqueles que ensinaram isso, um exemplo, um pastor sempre me ensinou isso. Eu acreditei, é isso mesmo. Quando fechar a porta da graça, eu vou querer despedaçá-lo. Eu vou falar, vocês disseram que eles eram fanáticos, vocês disseram que a gente poderia vencer. Agora estão totalmente perdido. E diz que eles vão estraçalhar nos dentes, um ao outro. Olha só que misericórdia. Coisa. Ai dos pastores, né? Só que uma coisa é certa, pode querer estraçalhar, mas não aceitaram a palavra do Senhor, sim, não foram enganados apenas, porque nós temos que entender uma coisa, esses líderes, eles estão, tanto de dentro como de fora, né? Pessoas que têm essa mensagem, de certa forma estão nos enganando, mas nós também estamos permitindo ser enganados, porque a palavra do Senhor está aí para todos, Bíblia e Espírito de Profecia. Ô Kleber, tem um texto aqui que está no Desejado de Todas as Nações, página 425. Gente, vocês não podem deixar de ter esse livro. Antigamente o pessoal fala, esse livro está muito caro, tá muito... Gente, agora está barato, quase de graça um livro desse. Compre esse livro, mais gente. Barato com açaí. E a gente não ganha comissão não, viu, Kleber? Vocês estão querendo vender. Irmão, o IAG não ganha. Pode ver o preço que o IAG está vendendo isso aqui. Isso ganha nada, não ganha nada de valor. Está passando preço de custo para o povo, para você ler. Não foi simplesmente pela compaixão humana para com Maria que Jesus chorou. Quando Jesus chegou ali, chorou. Viu todo mundo chorando? Jesus chorou. Aí as pessoas até falaram, ele chora porque ele ama Lázaro. Não foi por isso. Havia em suas lágrimas uma dor tão acima da simples sofrimento humano como o céu está acima da terra. Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para chamá-lo do sepulcro. Chorou porque muitos dos que estavam chorando ali, planteavam Lázaro, em breve tramariam a morte daquele que era a ressurreição e a vida. Quão incapazes os incrédulos judeus eram em interpretar devidamente suas lágrimas. Alguns conseguiram enxergar somente as circunstâncias exteriores da cena, que estavam perante ele com uma causa sua tristeza. Sussurraram, veja quanto ele o amava. João 11, verso 36. Outros procuraram lançar a semente da incredulidade no coração dos que estavam presentes. Disseram, irônicos, será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Se Jesus podia salvar Lázaro, por que então havia deixado ele morrer? Cristo viu profeticamente, então aqui eu vou só parafrasear para não ler, para não gastar muito tempo, viu o povo crucificá-lo, viu Jerusalém sendo destruída, então ele viu que aquele povo que estavam ali iam crucificar, iam ser totalmente destruídos, a nação judaica ia ser destruída no ano 70, onde as mães iam comer seus próprios filhos. Então Jesus chorou, porque aquelas pessoas estavam no caminho de Satanás. Misericórdia, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, Alexandre? Porque estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, só que não estamos em melhores situações do que quando Jesus veio aqui como Messias. Infelizmente, a serva do Senhor mesmo relata isso, que se o Senhor tivesse tido tanta misericórdia daquele povo como tem tido de nós hoje, olha, é assustador de ver como nós temos escolhido as coisas do mundo. Irmãos, e quando eu falo nós, eu falo no sentido... muitos da nossa igreja, né? Não posso falar a igreja porque eu creio que como conferência geral não se sanciona tudo que está acontecendo aí, mas infelizmente nós estamos vivendo em um período
onde precisamos tomar uma decisão ao lado da verdade, e os defensores da bandeira da verdade sempre foram poucos. Sempre foram poucos. Eu não te incentivo de maneira alguma você ser uma pessoa desequilibrada, que vai batalhar contra todos, vai ser contra todos e todos vão ser contra você. Não é isso que nós estamos te orientando aqui. Mas nós estamos tentando trazer uma mentalidade para você e para todos que nos acompanham aqui, de sermos uma pessoa santificada. Amém. A pessoa santificada, ela é equilibrada, mas ela não é covarde. Ela ama, mas ela não é bozinha. Que o bonzinho é como fosse o bobo da corte. É aquele que faz tudo o que o povo quer. Não, se o pessoal vai pecar ali, vamos lá junto, vamos sancionar aquilo, vamos fazer um bailão dentro da igreja. Não, vamos fazer. Se vai vir gente para a igreja, tá bom, tá certo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que se posicionar do lado da verdade, mas termos amor e lágrima na voz como Cristo tinha. Agora, o que eu digo para você, que às vezes entende que é preciso, mas não tem esse sentimento. Não é possível nós termos esse sentimento por nós mesmos. Não é possível. Só se Jesus habitar em nós. Por isso que nós sempre estamos falando aqui, e nós mesmos, né, Alexandre? Sempre um exortando o outro. A necessidade do Espírito, da comunhão com Deus, da oração, passarmos mais tempo orando do que reclamando, do que murmurando, do que falando dos outros. Isso vai trazer poder para a nossa vida. Irmãos, fica aqui o meu apelo. Vamos nos unir em oração. Vamos clamar a Deus pela libertação da enfermidade física, mas principalmente pela libertação da enfermidade espiritual, que é o pecado. Se Deus deu a oportunidade de nós não vivermos em pecado, glória a Deus, vamos se apegar a essa oportunidade que Ele nos deu, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã nós podemos clamar e não vai ser mais ouvido o nosso clamor, porque a porta da graça para a igreja fecha primeiro. A serva, o Senhor vai falar muito claro sobre isso. A porta se fecha para uns, a Páscoa continua aberta para outros. Ou seja, se eu tenho luz, eu sou defensor, mas não quero aceitar, é claro que para mim eu tenho que ser julgado primeiro do que os outros, né? Alexandre, tem mais algum comentário? As últimas palavras também? Eu gostaria de fazer as considerações finais com o texto do Desejado, página 306, 307. Está na lição, estudo adicional, é o terceiro parágrafo. Assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus, e toda pessoa deve receber por si mesma a vida dessa palavra. Não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo, concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele, posto por Deus para nós, e pensar bastante no assunto até que compreendamos completamente. Então, irmãos, aqui a serva do Senhor faz uma exortação que nós devemos por nós mesmos estudar a palavra de Deus. Kleber falou um assunto aqui, o Alexandre falou um assunto, o Silverino falou um assunto, deve despertar para mim estudar por mim mesmo. Senhor meu Deus, o mesmo Espírito Santo que deu para os irmãos, eles foram iluminados, dá para mim, para que eu possa compreender. Só assim, irmãos, nós vamos ficar ancorados, porque a morte fala que pessoas que não são ancoradas em parte alguma andam de um lado do outro, não tem ancorado. Nós precisamos ser ancorados, estudar por nós mesmos, buscar o Senhor, e o Senhor vai nos dar compreensão. Não precisa você ser um doutor, fazer teologia. Se você buscar o Senhor com simplicidade e demorar naquele texto, Senhor, me ajuda a colocar em prática esse texto, me ajuda. Deus vai dar o poder, irmãos, porque é o Espírito Santo que dá poder. Não é oratória, não é você estudar numa universidade. Se você abrir o coração, assim como os 12 discípulos, aqueles 11, né, que sobraram, que manteram ali a fé em Jesus, Deus vai nos ensinar como eles foram poderosos na palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Amém, Alexandre. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua presença mais uma vez aqui nesse estudo. Eu também queria agradecer a sua presença, que nos acompanhou carinhosamente com a sua audiência, esteve aí. Quero também dizer para você não esquecer de deixar os seus comentários. Se você tem um pedido de oração específico, coloque aqui nos comentários, nós estaremos orando por você também, pela sua família. Você não tem nada a perder, porque cada vez que mais pessoas estão orando por uma causa, é mais oportunidade de Deus estar conduzindo e restabelecendo um enfermo, um matrimônio. Porque, irmãos, nunca se esqueça, se tem uma oração que Deus ama responder, é aquela oração onde a pessoa está clamando por uma mudança espiritual, clamando para mudar de vida, para organizar aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus.
Se você clamar a Deus, falar, Senhor, eu quero me organizar, eu quero estar de acordo com a sua vontade, eu quero viver a essência da lei, eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor deixou relatado, eu quero ser como Enoque, como foi Abraão, eu quero ser como foi Jesus, o Senhor vai responder essa oração. Amém. Agora, nós não podemos deixar de clamar e suplicar, tá bom? Eu agradeço a sua presença, não esqueça de deixar o seu comentário, como já disse, mandar esse vídeo para outros amigos, orar por nós também, porque somos homens fracos, falhos, como todos os outros, mas temos um desejo no nosso coração de caminhar para esse alvo, caminhar para Cristo Jesus. Eu queria ler só um pequeno texto aqui e finalizo com a ideia dele, que diz assim: não tenho eu te ordenado, Deus perguntando para Josué, não tenho eu te ordenado, ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Josué 1:9. O Senhor está com você. Não temas, porque se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. E operando Deus, quem impedirá? Essa deve ser a nossa mentalidade. Nós vamos fazer mais uma oração aqui. Queria pedir, Alexandre, que você orasse por nós, orasse pelas famílias que estão nos acompanhando, já orasse pelos pedidos que vão ser feitos aí também. E concluir também esse programa tão maravilhoso, que essa mensagem possa chegar nos corações aí do outro lado da tela e não sabemos até onde ela irá, mas que Deus possa estar na frente dela. Amém. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por essa liberdade religiosa que temos, obrigado pelo plano da redenção, obrigado pela Bíblia, Espírito e Profecia, obrigado pelo dom maior do céu, que é Cristo Jesus. Ó Deus, nós sabemos que vai do outro lado da tela, que os irmãos estão nos assistindo, mas o Senhor sabe de cada pedido que está no coração, cada enfermidade física e espiritual, pessoas afastadas da fé, pessoa desanimada. Abençoe, Deus, cura a enfermidade física e espiritual. Amém, Senhor. O Senhor disse que a palavra certa que o Senhor ia aceitar é quando a pessoa ora pela santificação. Essa é certa, Deus. Se pedimos, o Senhor certamente nos salvará. Pedimos pelo batismo do Espírito Santo, que o Senhor também disse que poderia dar, que um pai é mau, sabe dar boas dádivas aos filhos, quanto mais se a gente pedir o Espírito Santo. Amém, Senhor. Abençoe a cada um, batiza com o Espírito Santo, dai coragem, força, ânimo e discernimento da mão esquerda e da mão direita. E pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e que a paz, a graça e o poder do Espírito Santo possa estar no seu lar. Eu finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.